Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 18, eu sei que ele vai ao ar só no domingo. Perdão por ele estar um pouquinho atrasado, mas eu precisava desabafar um pouco depois do que pra mim é o maior vexame, pelo menos que eu já presenciei, que eu já vi, o maior vexame que o Brasil deu nos últimos tempos, muito pior do que a final da Copa do Mundo de 2014, muito pior, que foi a votação de ontem. E eu não estou dizendo por causa do resultado ou por causa dos votos em si, mas por causa da qualidade das justificativas que a gente ouviu, pelo baixo nível geral de todos os deputados, independente se votaram sim ou não. Não quero falar exatamente disso, quero falar sobre um episódio que deveria ser desprezível, que é um pouco desprezível, mas eu vou usar ele como gancho só para falar sobre uma ideia que eu vou tentar generalizar essa ideia. E é sobre o cuspe que o Jean Willis deu no Bolsonaro. Talvez eu esteja chovendo um pouco no molhado, perdão por isso, mas eu achei que eu devia falar um pouco sobre essa ideia, porque eu mesmo mudei de opinião algumas vezes enquanto eu pensei sobre esse episódio. Eu meio que não ligo muito pro que o Jean Willis fez com o Bolsonaro. E eu não ligo muito por duas razões, porque eu não odeio tanto assim o Jean Willis, eu não gosto dele, mas eu não odeio o Jean Willis. E por outro lado, eu não gosto mesmo, eu odeio o Bolsonaro. Então meio que ele ter recebido um cuspe, pra mim é foda-se, tô nem aí pra ele. Mas é claro que pra quem apoia o Bolsonaro, pra quem gosta do Bolsonaro, isso é inadmissível. Pode parecer óbvio, mas a gente se esquece de fazer esse exercício. E o exercício é o seguinte, o exercício é só você pensar no contrário. Suponha que o Bolsonaro acaba de votar e o Jean Willis começa a xingar o Bolsonaro de fascista, racista, homofóbico. E aí o Bolsonaro não se aguentou e foi lá cuspir no Jean Willis. Se fosse o contrário, o que você pessoalmente, ou o que eu pessoalmente iria achar? Eu iria achar certo ou eu iria achar inadmissível? Bom, isso demonstra uma coisa que, a meu ver, talvez não seja tão óbvia assim. Isso demonstra que às vezes, muitas vezes, ou talvez todas as vezes, o nosso julgamento de o que é certo e o que é errado não está livre dos nossos sentimentos. Ou seja, eu ter julgado que o Jean Willis não errou tanto assim em ter cuspido no Bolsonaro tem a ver com o fato de eu odiar o Bolsonaro. E o meu julgamento de achar que o Bolsonaro teria errado horrivelmente em cuspir no Jean Willis, supondo que isso tivesse acontecido, isso só demonstra que eu odeio o Bolsonaro. Se eu não tivesse esse sentimento, os meus julgamentos seriam completamente diferentes. Se um robô fosse julgar, ou ele ia julgar os dois casos como errados, ou ele ia julgar os dois casos como certos. Não vem ao caso aqui dizer se é certo ou errado. Vem ao caso aqui dizer que nós somos humanos e nós vamos achar um caso certo e outro caso errado. A não ser que você não tenha nenhum sentimento pelos dois ou que você tenha exatamente o mesmo sentimento pelos dois. Isso só demonstra que os nossos sentimentos contam. Os sentimentos são variáveis e a gente deveria conseguir isolar o sentimento variável desse tipo de julgamento. Eu acho que a gente deve tentar, mas em geral não dá. Ainda mais com uma coisa que politicamente é insignificante. Foi só mais um stand-up comedy pra rir ou pra chorar, um show de horror, de drama, um dia que a gente devia esquecer. Eu acho que é irrelevante dizer se o Jean Willis estava certo ou se errado. Foda-se, foi ridículo o discurso dos dois na hora de falar do voto. Eu só espero que esse dia seja esquecido o mais breve possível. Eu acho um pouco complicado e eu não consigo desejar mais nada a nós todos, nós, o povo, do que sorte para mudar essa palhaçada, esse circo, essa vergonha que é o nosso Congresso brasileiro. Eu sinceramente não tenho esperança nenhuma, mas vamos vivendo um dia após o outro, um café e iogurte após o outro. Até o próximo Café com Iogurte.